Você tem um sonho que parece que é impossível de acontecer? Que você olha à sua volta e a sua realidade diz que aquilo jamais irá acontecer? E se eu te disser que sim, é possível o seu sonho se tornar realidade? Eu estou aqui estudando nesse final de feriado desta quinta-feira, estou aqui de cara lavada e pensei, por que não gravar? Né? Como eu havia dito, eu queria que esse canal fosse uma coisa mais espontânea. E tanto é que vocês vão ouvir cachorros latinos. Ó, são 10h44 da noite aqui em Portugal. Eles estavam quietinhos até agora. E uma das coisas é essa, é não esperar pelo momento certo, porque eu sempre esperava pelo momento certo, nunca dava certo, porque esse momento nunca chegava. Então eu resolvi eu mesma criar o meu momento certo, independente do que está à minha volta. Bom, mas voltando aos sonhos, eu lembro de quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de falar inglês. Eu sempre fui apaixonada por inglês, nem sei de onde veio isso, porque na minha família ninguém fala, naquela época não conhecia ninguém que falasse inglês. Mas enfim, eu tinha esse sonho. E tinha um sonho também de ir para o exterior. Na época era os Estados Unidos. E eu tinha um sonho de ir para ficar um tempo, para estudar, para realmente me tornar fluente, depois retornar ao Brasil e me tornar intérprete. Só que a minha realidade, dentro da minha realidade, era impossível isso acontecer. Eu venho, né, de uma família muito simples. Meu pai era um vigia noturno, tinha que cuidar de 6 filhos. Eu sou a mais nova de 6 filhos e mal ele conseguia sustentar a família. Minha mãe, por problemas de saúde, ela não podia trabalhar, então ela ficava em casa cuidando, né, dos filhos, da casa e tudo. Mas eu sonhava, eu acreditava, eu acho que o acreditar realmente, o poder da fé, ela realmente move montanhas. Claro que nem tudo foi mar de rosas, nem tudo foi flores, não foi fácil, mas eu acreditava tanto que aquilo iria acontecer um dia. Eu olhava à minha volta e falava, não sei, mas eu vou fazer acontecer. E aconteceu. É uma longa jornada. Eu quero um dia poder de repente compartilhar com vocês aqui com mais detalhes, mas hoje eu queria apenas deixar uma palavra de ânimo, né? Porque às vezes tem dia que a gente acorda e fica tão desanimado, achando, poxa vida, por que que parece que sempre acontece com os outros e nunca acontece comigo? Por que que para fulano é tão fácil e para mim é sempre tão difícil? Pronto, a gente não tem respostas para essas perguntas, né, internas que muitas vezes fazemos. Mas em vez de ficar só se questionando, vamos começar a colocar ação, fazer ação, né, agir. E eu lembro que eu, na minha adolescência, meus 17 anos, claro, meu pai não podia pagar o intercâmbio, naquela época era muito mais difícil ainda. E então eu lembro que eu fui com meu irmão, nós fomos a uma escola, procurar pela cidade de São Paulo, procurar a escola de inglês mais barata que tivesse, nem que fosse para fazer um cursinho ali, pronto. Fui em várias escolas ali, perguntei o preço, cheguei em casa e falei para o meu pai, olha pai, eu pesquisei essas escolas, essa aqui é a mais barata, o senhor pode pagar para mim? E eu acho que ele, ao ver ali o meu desejo e realmente meu interesse, e por ver talvez o meu esforço também de ir atrás, ele falou assim, não filha, mesmo com o orçamento apertado, ele falou assim, não, dá para pagar. Não era um preço assim exorbitante. E então foi possível. E pronto, estudei ali 2 aninhos, claro, foi aquele inglês básico, era o que eu tinha para aquele momento, mas eu lembro que naquela época não tinha nas redes sociais como nós temos hoje, não temos esses streams, né, Netflix, HBO e tudo isso aí para assistirmos coisas em inglês. Tudo que eu tinha era as fitas cassetes da escola de inglês da época e um dicionário de papel. E, e eu pegava algumas músicas que a escola fornecia, né, por escrita, e eu pegava o dicionário e traduzia e ficava ouvindo a rádio. As músicas que eu tinha acesso de música em inglês era na rádio ou algum disco ou CD, não sei se na época já tínhamos CD ou se era disco vinil ainda. Mas o que estava ao meu alcance eu fazia. Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje, não espera as coisas melhorarem, faça as coisas acontecerem, porque são nos pequenos passos que as coisas aos poucos vão acontecendo. Não espera, porque quando a gente tem um grande sonho, eu acho que o que nos assusta, o que nos impede de tomar uma atitude é que nós sempre estamos de olho lá já
no resultado, no objetivo. E se parássemos de fazer isso e mudássemos um pouco a estratégia e começássemos a, ok, eu quero chegar lá naquele final, mas o que eu posso fazer hoje? Um pouquinho que eu posso fazer hoje para subir um degrau, ou então para andar um quarteirão, né, para chegar até o meu destino final. E é possível sim, hoje eu sou fluente em inglês, claro, já tem muitos anos, eu consegui, conquistei o meu sonho, me tornei intérprete, depois professora de inglês, e o inglês me abriu muitas portas. Morei muitos anos no Canadá, nem fui aos Estados Unidos, e hoje estou em Portugal, já estou aqui há 7 anos, mas já morei também um tempo na Argentina, já fiquei alguns meses também nos Estados Unidos. E são muitas histórias que eu tenho para compartilhar com vocês e eu quero fazer isso aos pouquinhos, porque é impossível contar tudo em apenas um vídeo, senão fica também cansativo. Mas eu só queria deixar uma palavra de encorajamento nesse final de feriado desta quinta-feira, né, de junho de 2026. E não desista de sonhar, não pare, porque eu acho que o sonho, ele nos mantém vivos. Você acordar pela manhã e ter um sonho, ter algo pelo qual você, né, pode correr atrás, quer correr atrás, isso te dá mais ânimo, né, para você, não, hoje vai ser difícil, eu vou ter que trabalhar aquele emprego chato. Mas não pensa no emprego em si, que você está indo, que você tem que acordar cedo e pegar aquele ônibus lotado, ou ficar no trânsito, seja lá o que for. Mas pensa, poxa, isso que eu estou vivendo agora, esse trabalho, esse emprego, ele é apenas um caminho. Ele está me ajudando a conquistar aquilo que eu quero lá no futuro. E crie meios, né, de você melhorar. Eu não sei qual é o seu sonho, eu estou falando aqui do inglês, mas esse canal, por mais que eu fale bastante de inglês aqui porque é a minha área, mas não é somente isso, porque temos sonhos diferentes. E então não desista, foque naquilo que você quer ver, o que você pode fazer para chegar, para alcançar. Qual que é o pouquinho que você poderia fazer hoje? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. O que você poderia fazer amanhã? De repente é pesquisar na internet sobre alguma coisa relacionada àquilo que você quer e dentro da sua realidade, o que pode ser feito. Ok? Eu vou compartilhar muito mais ainda aqui com vocês porque a minha intenção é encorajá-los a não desistir, a sempre perseverar, estudar, tentar crescer na vida e ir atrás dos seus sonhos, dos seus desejos. E eu quero desejar um bom resto de feriado. Amanhã é mais o dia, algumas pessoas vão emendar, outras não, né? Eu estou sempre aqui, eu sempre tento encaixar no meu tempo livre alguma coisa para estudar. Eu estou estudando agora umas coisinhas aqui e resolvi pausar um pouquinho para falar com você. Ok? Mas te espero na próxima. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você tem vontade de fazer, quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, que você acha que de repente é até impossível acontecer. Vamos conversar muito sobre isso, tá bem? Até a próxima.